Pessoal, muito boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui de novo, mais uma vez, para esse trabalho nosso, aí, que é o trabalho do Digi Estudo, né? Esse projeto aí que a gente está desenvolvendo esse ano, que é um projeto inicialmente para os evangelizadores da Vida de Cruz, com o intuito da gente poder estudar alguns temas da doutrina, ou alguns temas que possam ser abordados pela doutrina espírita. Nós já tivemos 2 encontros do EAD, né, com a nossa presidente falando sobre o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, e hoje nós temos, aliás, desculpe, na outra semana nós tivemos a diretora do departamento espiritual, né, falando, que a minha mãe, a Elza, falando sobre a mediunidade com Jesus. E hoje eu tenho a alegria, né, de ter uma amiga minha aqui, de longa data, amiga de companheira de evangelização, enfim, dos grupos de estudo, né, a Núcia. A Núcia hoje, atualmente, ela trabalha em evangelização no 2º ciclo, evangeliza, né, no 2º ciclo, e também é a nossa coordenadora do ESD, do estudo da nossa casa, né, na nossa rede. Então, é uma satisfação, uma alegria, fiquei feliz pelo aceite dela, né, para desenvolver esse trabalho. Nós vamos falar hoje sobre educação e espiritismo. A Núcia tem já na profissão dela, no trabalho com essas questões de educação, e tem muito para contribuir, nos auxiliar, nos esclarecendo sobre alguns pontos importantes sobre essa questão da educação. Então, Núcia, eu queria passar a palavra para ti para te falar alguma coisa para nós aí. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vou dar boa noite a todos e a todas que vão assistir esse trabalho. Um trabalho muito rico, não pela minha presença, mas um trabalho muito rico, assim, que vai nos enriquecer o nosso conhecimento, que vai enriquecer a gente conhecer até as pessoas que estão à frente dos departamentos na casa, né? Com essa nossa modalidade toda online, a casa funcionando, todos os departamentos funcionando praticamente online, e às vezes a gente não conhece. Então, esse trabalho também vai contemplar esta parte. Fiquei muito feliz com o convite, depois muito nervosa e depois muito preocupada se ia dar conta, mas estamos aqui. E bom, não, com certeza, né? A ideia é a gente sempre bater um papo, conversar sobre o assunto, né, sobre esses assuntos, enfim. E fico bastante contente, sim, a gente estar aqui junto hoje. Lembrando para o pessoal, né, que está assistindo nossos vídeos, como eu falei antes, inicialmente é um projeto que trabalha para os evangelizadores, mas também a gente pode compartilhar nos estudos, com os amigos, enfim, com o pessoal da Vinha, né, isso está no nosso canal do YouTube, e inclusive a gente agradece, né, as visualizações, tivemos algumas boas visualizações nos primeiros vídeos, né, quem não tiver inscrito no canal da Vinha lá, se inscreva, e a gente vai estar sempre postando esses vídeos no canal da Vinha. Certo, gente? Então, nós vamos começar hoje, então, falando justamente sobre a questão da educação, né? Educação e espiritismo. Eu queria perguntar para a Núcia, a primeira questão que eu queria perguntar para a Núcia, é justamente sobre a educação, mas eu queria antes trazer algumas informações antes sobre essa questão da educação que eu acho interessante. Eu vou trazer aqui uma fala do Rubem Alves, e em cima dessa fala e do que eu vou falar depois, eu vou fazer a pergunta. Rubem Alves fala sobre a educação, né? Ele diz que a educação é mostrar a vida a quem ainda não viu, né? O educador diz, veja, e ao falar aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente, e ficando mais rico, ele fica mais alegre. Uma definição faz parte de um trecho do texto do Rubem Alves falando sobre educação. E, aproveitando, né, falando sobre a Eurípides Barçanuco, que lá em 1902, na cidade de Sacramento, fundou uma escola, Liceu Sacramento, que depois, mais tarde, mudou o nome para Colégio Allan Kardec. Foi, talvez, não sei se a pioneira, mas um dos pioneiros, com certeza, escolas que fala sobre educação na visão espírita. E juntando essas duas questões, né, da definição do Rubem Alves e essa questão do Eurípides Barçanuco sobre a educação espírita, pergunto para ti, Núcia, o que significa essa educação na visão espírita? Queria que tu comentasse para nós
pouquinho sobre isso. A educação na visão espírita. O primeiro ponto que eu gostaria de relembrar é que a educação, a palavra educação, ela é diferente da palavra ensinar. Educar é diferente de ensinar. Então, às vezes, a gente confunde essas duas palavras, elas têm um significado diferente, mas parecem iguais, mas não são. Porque educar representa um conjunto de hábitos e valores, né? E ensinar é o repasse do conhecimento. Então, para a gente começar, a gente precisa fazer essa diferença. E a educação, na visão espírita, ela é uma forma de aprendizado, onde nós construímos, pautados nas obras básicas, subsídios para a nossa vida diante das diversas situações. Emmanuel, lá no livro Consolador, ele nos diz que a gente começa a nossa educação no nosso lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, onde nós começamos a adquirir os nossos hábitos e valores. Então, educar, a nossa educação, seja ela no lar ou na casa espírita, ela é diferente do ensino. O ensino a gente recebe na escola, a gente recebe na faculdade, que é o nosso ensino. Me fugiu a palavra. É como se fosse uma instrução, né? O nosso ensino intelectual é ali. Do nosso intelecto é ali. A nossa educação, ela começa no nosso lar. E com essa fala do Carlos, me remeteu a Pestalozzi. Estudei muito Pestalozzi, né? Porque tem uma pergunta aí sobre o nosso querido. E quando o Carlos falou sobre essa citação do Rubens Alves, entra em conjunto com o pensamento de Pestalozzi na época, né? Então, a educação na visão espírita é iluminar a nossa consciência, a fim de que o lar se refaça, se a nossa educação vai começar lá, a nossa educação espiritual, e ela não necessariamente tem que se dar dentro da casa espírita, porque nós vemos muitos lares com uma educação espiritual, não digo perfeita, mas quase perfeita, dentro do que a gente espera, e as pessoas às vezes não são espíritas. Então, iluminar a nossa consciência e o nosso espírito. É uma educação para o nosso espírito. O nosso corpo se beneficia, mas a gente tem que pensar no espírito primeiro quando a gente fala na educação, na visão espírita. O espiritismo nos dá nos abre um leque, né? E também aumenta mais nossa responsabilidade ainda. E tu falou algo interessante sobre a questão da família, né? A família é realmente a base de tudo, né? É ali onde começam os nossos hábitos, né? A trabalhar esses hábitos. E aí eu queria perguntar para ti justamente sobre essa questão dos hábitos. Allan Kardec, lá na questão 685 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam o seguinte para ele: tem o homem o direito de repousar na velhice? Essa é a pergunta que os Espíritos fazem para Kardec nessa questão 685. E ele começa, os Espíritos respondem, né? Ele pergunta para os Espíritos, né? Faz essa pergunta. Os Espíritos respondem e depois ele tem uma nota onde ele começa a falar sobre a questão da educação, né? E aí ele fala, né? Que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, né? E aí, a minha pergunta para ti é o seguinte: os bons hábitos nos educam, mas como educar os maus hábitos, né? De onde surgem esses maus hábitos? Como educar esses maus hábitos? Maus hábitos a gente adquire rapidinho, né? Esse é aí que está o X da questão. Aí que a gente se compromete. Kardec, como um grande professor que ele foi, um pedagogo, um estudioso, um pesquisador, ele sabia essa diferença entre educar e ensinar.
E para nós educarmos os nossos maus hábitos, nós precisamos fazer o exercício do autoconhecimento. Nós não vamos conseguir nos educar se nós não nos conhecermos. Se nós não formos lá no porão de nós mesmos, lá onde tem aquelas teias de aranha, onde está guardado o que a gente acha que não vai precisar mais, o que a gente não quer ver, é lá. A gente precisa ir lá, tirar as teias de aranha, fazer uma limpeza e ficar cara a cara com os nossos maus hábitos. Aceitar que nós temos ainda esses maus hábitos e aí sim nos propormos a modificá-los. Como se modifica? Através do nosso estudo, através do nosso melhoramento, através do ensino religioso. E aí eu estou dizendo assim, ensino religioso, não estou dizendo que tenha que ser na doutrina, lógico, nós nos encontramos na doutrina, mas nós sabemos que tem muitos irmãos nossos que estão fazendo esse autoconhecimento, estão trabalhando nos seus maus hábitos em outras religiões, e está tudo certo, está tudo bem. Então, nós precisamos, a primeira coisa é fazer o nosso autoconhecimento, para a gente saber quais são os maus hábitos. É fácil? Não, não é fácil. Nem o exercício de nós identificarmos os maus hábitos, ele não é fácil, porque bate muito de frente com o nosso orgulho e com a nossa vaidade. Então, aí a gente aproveita também e dá uma lapidada aí nesses dois maus hábitos que a gente tem também. E aí sim, aí a gente se dispõe. E sempre assim, um passo depois do outro. Também não adianta a gente fazer uma lista de todos os nossos maus hábitos e tentar mudar todos de uma vez só. Aí não vai dar certo. E de onde eles vêm, e a maioria deles a gente traz quando a gente reencarna. A maioria deles nós trazemos eles conosco. E quando a gente passa pelo período da família, em que nós estamos lá inseridos no nosso lar, recebendo as nossas primeiras educações, e às vezes é chato, às vezes a gente reclama, a gente até diz que não pediu para nascer naquela família, e aí esse período passa, a gente constrói a nossa família e a gente vê a importância que a nossa família teve naquele mau hábito que eu tinha lá, e que a família insistiu, que era um mau hábito, que eu precisava trabalhar, e às vezes não é com essas palavras, mas a gente entende quando a gente está do outro lado, né? Uma coisa é a gente olhar a nossa família como filhos, outra coisa é a gente olhar quando a gente é mãe. Então, a nossa família também colabora para que a gente reconstrua os nossos maus hábitos, transformando eles em bons hábitos. É isso aí, a família tem sempre um papel importante, né? E a gente falou um pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho mais com o Pestalozzi, né? O Pestalozzi falava uma coisa interessante dessa questão da autoeducação, dizer que o amor, ele deflagra o processo de autoeducação. É uma questão da gente se amar também, né? Buscar essa questão da autoeducação, autoiluminação, autoconhecimento. E, porque, bom, Lúcio... Carlos, puxando o gancho desse relato, dessa comparação com o Pestalozzi, a gente aceitar os nossos maus hábitos é uma forma da gente se amar. Sim. Por quê? Porque quando a gente é mãe, quando a gente é pai, nós temos filhos, os nossos filhos não são perfeitos. Eles têm os maus hábitos que eles trazem com eles. E às vezes a gente escuta muito assim, mas eu nunca ensinei para ele isso. Mas é dele, já veio com ele esse mau hábito. Mas a gente não deixa de amar aquele filho. Então a gente precisa transformar esse conhecimento que a gente tem, que filho é filho, a gente ama de qualquer maneira, a gente precisa ter esse olhar com a gente mesmo. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho aquele mau hábito, eu me aceito e vou trabalhar para que ele se transforme num bom hábito. Mas, para isso, a gente precisa da vontade.
Também não é a gente listar lá os nossos maus hábitos e não dar vontade, é muitos, não, vou deixar para a próxima. E para a próxima eu vou aumentando, né, o meu peso. Então, é o aqui e o agora, nem que seja um mau hábito, a gente se esforçar, né? Sim. E maus hábitos a gente pode... Mau hábito na relação a excesso, né, de alimentação, bebidas, álcool, fumo, mas não só esses maus hábitos, né? Mas hábitos de sentimentos, morais, enfim, são vários, né? E aí agora eu quero puxar um pouquinho para o nosso lado. Pode falar. Tá, não, deixa eu só complementar. Porque esses maus hábitos que tu falou, a gente até nem tem vergonha deles. Eu gosto de comer sim. Eu gosto de beber. Não faz mal de vez em quando. Mas eles são maus hábitos iguais. E nunca é tarde para que a gente mude, que a gente transforme eles. E eu trouxe uma citação da Cecília Rocha, daquele livrinho dela pelos caminhos da evangelização, que diz assim, ó, o processo de aperfeiçoamento requer a ação do próprio indivíduo, disposto a realizá-lo. A educação é, em última análise, um esforço autoeducativo, pois que só se educa quem deseja educar-se. Então, se eu quero me educar, é um esforço, vai ser um esforço, em qualquer mau hábito que eu tenha. Mas nunca é tarde, sempre dá tempo. É verdade. Precisa ter a vontade firme para mudar, né? Não é fácil. Uma coisa é reconhecer e a outra coisa é trabalhar na mudança. Mas agora eu só queria puxar um pouquinho do nosso lado, né, da evangelização, né? Eu queria te perguntar duas perguntas relacionadas à evangelização, mas a primeira é o que é evangelizar, mas no sentido assim mais ecumênico, mais universal, né? No sentido de evangelização nesse sentido, não necessariamente evangelização espírita. O que pode dizer para nós assim, nesse sentido, assim, evangelizar, né? Evangelizar é formar homens de bem. Esse é o sentido eu acho que amplo da palavra evangelizar, né? De acordo com o mandamento maior, de acordo com Jesus. Isso é evangelizar. E aí a gente também pode trazer o autoevangelizar. Porque a gente, às vezes, tem um olhar equivocado sobre essa palavra. Eu vou lá evangelizar. A partir do momento que eu estou evangelizando, eu também estou me evangelizando. E isso começa no nosso lar, vamos puxar de novo para a família. Porque o pai e a mãe, eles também evangelizam seus filhos. A maneira deles, com a crença deles, eles também evangelizam seus filhos. Então, esse é o sentido maior. E o amor. Se a gente tem a palavra evangelizar pautado no mandamento maior de Jesus, que é amar aos outros como a si mesmo, não, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, me confundi. Não, mas é isso aí. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Então, é o amor, é com amor absoluto que a gente evangeliza. E quem quer que seja, porque às vezes uma palavra que sai do nosso coração, a gente está ali evangelizando outra pessoa. Um abraço que a gente ganha com muito amor, com muito carinho, num momento de precisão, a gente está sendo evangelizado. Então, o sentido amplo é esse. A evangelização justamente é bem isso que você falou mesmo, né? É a questão de transformar, né? Até o próprio Livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre isso, né? E os Espíritos falam, né? Kardec pergunta qual a melhor religião, e diz a melhor religião é que ela faz mais homens de bem, independentemente, né? Religião, enfim, né? E aí eu queria perguntar para ti, você, nesse aspecto da evangelização, qual a contribuição do Espiritismo para essa evangelização, né? Para pensando na criança como um ser espiritual, agora falando bem no aspecto do espiritismo, né? Essa questão da evangelização do espiritismo, contribuição do espiritismo para a educação, para a evangelização, né? Qual a importância do espiritismo nesse processo todo para nós,
como seres humanos, como humanidade, para nós como espíritos, né? Qual a importância do espiritismo? A educação do espírito, ela é realizada com o nosso grande mestre Jesus. Ou seja, com amor, como a gente já havia falado, né? Ao espírito, coisas do espírito, lições, virtudes, o bom proceder, estimular a busca constante pelos ensinamentos do Cristo e seguir os passos do Cristo. E a nossa evangelização, quando a gente fala assim que a palavra evangelizar ela é muito ampla, a nossa evangelização começa quando a gente recebe uma criança na casa espírita, no sábado à tarde, com um abraço, com uma brincadeira. Aí começa a nossa evangelização, lá na casa espírita. Mas a nossa evangelização começa no nosso lar, quando a gente começa a programar uma aula de estudo, porque evangelizar também é estudar. E quem se beneficia dessa evangelização primeiro? O evangelizador, que está ali pesquisando, procurando o assunto. Então, é uma palavra muito ampla. E é uma tarefa muito ampla, que às vezes nós não nos damos conta do tamanho da tarefa que a gente exerce. E às vezes a gente escuta, eu vou lá evangelizar, vou uma vez por uma, né? Vou lá no sábado, tenho aquele tempinho. Não, gente, isso é muito maior. O Espiritismo nos dá muitos subsídios para isso, principalmente quando nos referimos às obras básicas, porque a evangelização também é pautada nas obras básicas, as leis morais. Se eu começar a falar, eu vou entrar muito no setor da evangelização, que eu acho que alguém vem falar do setor da evangelização, né? Mas a gente já começa lá dos bebês a falar em Jesus, em Deus. Então, quando eles vão crescendo dentro desse meio, eles vão trocando informações dentro desse meio. E isso é muito grandioso, isso é muito rico, porque quando chega lá no estudo, lá no ESD, eles, não que eles saibam mais, mas eles estão mais conectados com Jesus. É só querer, porque eles recebem desde pequenininho os ensinamentos, essa evangelização, esse seguir os passos do mestre. E o Espiritismo nos dá obras básicas trazidas por Kardec. A evangelização nos dá conhecimento doutrinário, porque nós precisamos estudar para poder evangelizar, aprimoramento moral e transformação social, ou seja, nós trabalhamos a fé raciocinada, a vivência no amor e trabalho no bem. Nós vamos estar trabalhando o ser integral em todos os aspectos. O que podemos também fazer uma analogia com o pensamento de Pestalozzi. Eu estou apaixonada pelo Pestalozzi, sim. O Pestalozzi sabe? Sim. Então, assim, evangelizar é tudo isso e muito mais. E o legal, assim, né, na questão da evangelização, a contribuição do Espiritismo para a evangelização, tem um aspecto também que é muito importante, fundamental, que é a questão justamente do espírito imortal, né, de saber que somos imortais, que temos reencarnações, a questão dos compromissos, responsabilidades, né, lei de causa e efeito, enfim, tudo isso, e auxilia justamente, eu acho, nós como evangelizador, a gente sabe muito bem disso, né, a gente trabalhar essa questão das decisões dos jovens, das crianças, né, tomar as melhores ações na vida, que, claro, a gente sabe que ninguém vai acertar 100%, né? Mas a evangelização é uma coisa tão bonita, né, que a gente pode ficar aqui falando o tempo todo. E quem trabalha na educação sabe, se empolga com isso. E falando já, aproveitando também, falando da evangelização, uma curiosidade, assim, né, muitas vezes a gente, dentro da evangelização, a gente tem as crianças, os jovens, né, que eles estão ali, às vezes eles chegam ali por vários meios, várias circunstâncias, né, às vezes por um amigo, através de um outro familiar, através de um vizinho, e os pais às vezes não são espíritas, às vezes os pais às vezes até nem têm religião,
E dentro da evangelização, a gente vai abordar as questões da evangelização, né? Mas como não ferir, como não agredir a família, os pais, né, que não aceitam, não acreditam, né? Como é que a gente tem que trabalhar isso, né? A gente deve, como eu falei, a gente tem que falar porque é a doutrina espírita. Ele está ali dentro, é para ver a doutrina espírita. Mas qual cuidado a gente tem que ter, né? Que é um desafio, mas qual cuidado a gente deve ter nesse processo aí, né, com a família, esse trabalho, né, de integração, enfim, e falasse um pouquinho sobre isso. Acredito que se a gente fizer uma enquete entre os evangelizadores, todos já tiveram essa situação dentro da sala. E é um desafio, é um desafio. Mas é uma grande oportunidade para nós, como evangelizadores, exercitarmos o respeito, o amor. Por quê? Porque cada família ela tem as suas especificidades. E não vai ser nós que vamos entrar lá dentro da casa daquela família, naquele lar, e dizer para eles que não, que a religião que eles estão inseridos está errada, a nossa é a certa. Não. Como o Carlos disse, nós vamos passar a nossa visão da doutrina, porque é diferente. Aquela criança está ali no nosso ambiente. Então, no nosso ambiente, a gente fala de doutrina espírita. Então, nós vamos falar. Eu tive um caso desses, de um menino que ele frequentava a igreja católica junto com a evangelização. E eu cresci muito com isso, porque ele ficava, ele me observava muito, e aí eu dizia uma coisa e ele dizia assim, mas o padre falou que é tal coisa. Tá. Mas assim, aí eu tentava explicar e sempre deixei muito claro que, apesar de sermos todos cristãos, a Igreja Católica, a religião católica, ela tem os seus preceitos, ela tem os seus significados, aos quais eu, naquele momento, não podia discutir com ele, porque eu não conhecia. Então, o que acontecia? Ele me trazia uma visão da Igreja Católica e eu dava a visão da doutrina espírita. E era muito rico, porque eu lembro que os outros participantes do grupo, ele fazia pergunta e eles me olhavam como quem diz assim, sai dessa agora, né? É assim. Então, com respeito, eu nunca disse para ele que não, aqui a gente não fala de igreja católica, é só doutrina. Não, a gente conversava, a gente trocava, e com certeza os outros também aprenderam muito sobre igreja, sobre a religião católica e a doutrina espírita, com muito respeito, com muito amor, né? E às vezes, indo nesse caso que o Carlos comentou, tá, a família não é, ele evangeliza a família, ele vai em algum momento comentar sobre algum assunto que a gente discutiu. Eu sei que esse menino fazia isso. Ele levava então o que ele escutava lá da doutrina, lá é assim, e discutia com a família em casa. Então é uma evangelização com amor, com respeito, sem ferir, sem magoar, sem dizer quem está certo e quem está errado, porque a gente sabe que isso não existe, não é a nossa religião a melhor. Ela é melhor para mim, para o Carlos e para todo mundo que está lá na vinha, que nós somos espíritas, mas a gente tem que respeitar também as outras religiões. E sem piadas, sem dizer alguma Desmerecer, né? merecer. Por quê, Carlos? Eu penso assim, eu não conheço a doutrina espírita, eu estudo e não sei tudo. Imagina, então, eu não posso dizer que aquilo está errado, porque eu não estudei os preceitos daquela religião. Então, a gente precisa tratar com muito amor, com muito carinho, e muitas vezes eles vêm, a família acaba vindo, né, para dentro da casa espírita para acompanhar o filho. É o livre-arbítrio, né? A gente precisa respeitar o livre. A gente teve o ano passado um trabalho no ESG, falar sobre as religiões, e foi um trabalho muito rico, assim, muito importante, porque justamente não é proibido, né, estudar, conhecer outras religiões, né, porque é uma forma, né, da gente até de se integrar
né, que a gente sabe que outras religiões não falam de outras religiões, mas a gente sempre tem que ter a consciência. Espiritismo é espiritismo, mas não impede a gente estudar outras religiões. E até é importante. E, e essa questão da criança vai evangelizar a família é uma semente que a gente planta, né? Planta uma semente na criança, a criança depois planta nos pais, e assim vai indo, né? A gente não tem que esperar, né, colher. A colheita é de Deus, a gente só vai plantar, né? Isso aí, a colheita é de Deus. Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre Pestalozzi, que está ansiosa para falar do Pestalozzi. Estou Eu apaixonada queria por Pestalozzi. A Dora Encontre, ela tem um livro que é Educação Segundo o Espiritismo. Ela traz alguns preceitos do Pestalozzi que eu queria ler aqui para ti, e aí fazer a pergunta. Ela diz que o Pestalozzi tinha alguns... Tem várias coisas que ela fala sobre o Pestalozzi, mas ela fala algumas coisas, que Pestalozzi tinha alguns preceitos, que era a educação integral, que era educar a cabeça, as mãos e o coração, a educação ativa, observar e fazer, e a educação autônoma, diálogo e iniciativa. Nesse aspecto, que a gente falasse um pouquinho, né, sobre essa questão do Pestalozzi e a importância dele na educação do Kardec. A gente sabe que Kardec estudou no Instituto Pestalozzi, lá na Suíça. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, na importância do Pestalozzi na educação do Kardec, mas não só para o Kardec, nesse legado que ele deixou para nós aí, nessa questão educacional. Objetivamente, né, Pestalozzi tinha a crença de que a educação era a grande resposta para os problemas essenciais da humanidade. Por quê? Porque era a educação integral. E o método dele, ele tinha um método chamado... o método de Pestalozzi influenciou o aprendizado de Kardec, tanto na educação quanto codificador, quanto educador. Esses ensinamentos foram a base da formação de Kardec como codificador, como homem propriamente dito e como profissional da educação. Eu tenho o livro do Pestalozzi, tá? E aí quero indicar para vocês. E assim, ó, olha a importância de Kardec chegando na escola. Eu vou ler um trechinho. No plano físico, era apenas mais um aluno que chegava no instituto, mas na esfera espiritual, os espíritos que acompanhavam o garoto, Kardec garoto, assim, né? Faziam a entrega solene do pequeno trabalhador de Jesus à equipe que assessorava Pestalozzi. Mesmo sem perceber o que acontecia, Pestalozzi sentiu uma imensa alegria naquele momento, tagarelando em francês, o que não era do seu hábito. Então, Pestalozzi estava preparado para receber Kardec, mas nem sabia. Olha que lindo isso. A espiritualidade indo junto com Kardec, entregar Kardec lá no Instituto de Pestalozzi. A importância que foi. Pestalozzi era defensor do método intuitivo, que é a apreensão do objeto ou fenômeno pelo próprio indivíduo, através do trabalho mental e não recebendo a resposta pronta. Era uma educação muito questionadora. O pensamento intuitivo trabalha ao mesmo tempo com o consciente, com o subconsciente, com a bagagem do espírito, que traz de suas vidas passadas, além da inspiração superior que flui do mais alto e abre caminhos em sua própria razão, ampliando sua compreensão da vida, do mundo em que vive e de si mesmo. Com tudo isso, não é de se admirar que Pestalozzi não foi entendido naquela época, onde as coisas eram tudo dentro da caixinha. E Pestalozzi não, Pestalozzi queria sair da caixinha. Ele levava os alunos, ele era num castelo, o instituto dele era num castelo, então eles saíam passear pela floresta, trazer as plantas, estudar as plantas. Então, assim, a gente se identifica muito ali, e identifica muito Vygotsky, Piaget, que são as nossas referências na educação, porque Pestalozzi estava diante do seu tempo e da sua época. E Kardec aprendeu tudo isso para poder depois trazer a nossa
codificação, trazer a codificação para a gente, não só para isso, né? Mas o mais importante foi isso. Se tornou um homem de bem, em que estudava não só o objeto, mas todo o entorno e questionador. Era uma educação questionadora. E hoje, quando a gente fala assim, ó, relacionando aos nossos grupos de estudo, ai, não, fulano questiona muito. Gente, que bom, porque ele está questionando, ele está querendo saber. Foi-se a época lá da escola, onde a gente recebia a pergunta, o que é isso? E a resposta era, é aquilo, acabou. Se tu botava uma vírgula, já ganhava meio certo. Não existe mais isso. A nossa educação é dinâmica. A de Pestalozzi era dinâmica e a do Kardec foi dinâmica. Tanto que, se a gente olhar o Livro dos Espíritos, quando ele não entende uma resposta, ele faz outra meio parecida, para ele, né? Ele está questionando novamente, porque ele quer entender. E é assim que a gente deve ser. Então, a contribuição de Pestalozzi foi imprescindível para o nosso Kardec ter trazido a codificação como trouxe para a gente. Esse ponto que falou, da questão dos grupos de estudo, é um preceito kardeciano a questão da pergunta. O próprio Livro dos Espíritos foi feito em forma de pergunta, que é um dos preceitos do método científico, né, para te descobrir, gerar uma hipótese, enfim, tem que questionar, tem que tentar entender, né. E aí, nesse aspecto, assim, eu queria te falar, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria, sim, mais duas questões que eu queria fazer para ti. Uma delas é justamente essa questão, né, do Pestalozzi, falou que ele levava os jovens, as crianças, enfim, para buscar, né, materialmente. Aqui tem a questão do conhecimento, né, material, e tem a questão intuitiva da coisa. Então, eu queria que falasse para nós como conciliar a questão da educação intelectual e a questão da educação moral, que são hábitos, né? É um conjunto de hábitos também, né? Mas um na questão da instrução e outro na questão da educação. A instrução intelectual e a educação moral. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, como conciliar isso, né? O Espírito de Verdade já nos disse, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. Quando a gente consegue entender que as duas podem e devem caminhar juntas, o resultado é muito positivo, a educação intelectual e a educação moral. Mas a gente precisa entender também que elas independem uma da outra. Por exemplo, eu posso ter N diplomas, formada em muita coisa, e eu não ter moral. Eu não saber nem o que é moral. Né? Nem saber, eu não me questionar se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Não, o que eu estou fazendo está certo, pronto, acabou. E ter alguém com a moral elevadíssima, uma pessoa do bem. Claro que nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, porque não é o caso do nosso planeta, mas pessoas que trabalham no bem, que são do bem, que tu sabe que estão sempre em busca do seu melhoramento e não tem instrução nenhuma. Às vezes não sabe nem ler e escrever direito, mal assinam o seu nome, e é uma pessoa, assim, completamente do bem. Então, uma instrução não depende da outra, mas o ideal é que elas caminhem juntos. E assim, quando a gente se propõe a estudar na casa, fazer o nosso ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente começa a entender a importância de conciliar as duas e a gente começa a exercitar essa amizade entre as duas. Por quê? Porque ali no ESD nós somos convidados a ler, nós somos convidados a pesquisar, a estudar, a perguntar, a questionar. E isso nos aprofunda o nosso conhecimento da doutrina, tá? Nesse ponto nos aprofunda o conhecimento da doutrina, mas nos motiva a pesquisar além. É um gerador, porque quanto mais a gente descobre, mais a gente quer descobrir. Eu não tinha tanto amor pelo Pestalozzi, eu sabia do Pestalozzi, mas agora eu tive a oportunidade de me aprofundar no Pestalozzi, quero estudar mais sobre ele.
E muitas obras têm uma linguagem bem difícil. A gente sabe que tem. Joana de Ângeles, por exemplo, ela tem uma linguagem complicadinha. Aí vem o nosso livre-arbítrio, porque se tu pega um livro com uma linguagem diferente, culta, nós temos duas saídas. Ou a gente desiste daquela obra e não entendi nada, não vou ler. Ou a gente vai lá, pega o nosso velho dicionário, bota do ladinho da obra e ali a gente lê. Pronto. O que a gente está adquirindo aí? Quem a gente está alimentando? A nossa moral e o nosso intelectual. Então, o nosso estudo também nos convida a alimentar essas duas partes de nós, porque são duas partes de nós, né? E nessa dinâmica, a gente encontra até no nosso próprio no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma linguagem culta, sim, e que a gente vai lá, a gente não sabe, a gente anota do ladinho ali, vai no dicionário, vê o que significa, anota do ladinho, a gente relê toda a frase, agora a gente sabe o que diz, nós estamos alimentando o nosso intelecto e o nosso espírito. Elas estão juntas aí nesse momento. É. Legal, Emmanuel fala, né, que a evolução é a gente se dá com duas asas, uma a inteligência, a parte intelectual, outra parte moral. Bom, Lúcia, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que está relacionada, talvez, com a questão mais profissional, mas também relacionada com essa questão, né, de hoje, que a gente está vivendo, que essa questão também não deixa de ser uma questão espiritual. Mas como educar espiritualmente, moralmente, uma criança nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, que a gente não está tendo, né, os encontros presenciais? Não só a questão de evangelização, não só, né, mas de modo geral, como educar uma criança nesse aspecto? Queria rapidamente falar sobre isso, se tem alguma experiência profissional nisso, mas também de um modo geral, assim, como é que a gente pode trabalhar nesse aspecto, né? Com muito amor. Com muito, muito, muito amor. A família precisa, sim, é o momento de olhar para quem ela tem dentro de casa. É a luta de fazer a tarefa da escola, sim, é a paciência, porque a gente precisa entender que eles não estão num ambiente escolar, é o lar, e que eles estavam acostumados a chegar da escola, a descansar, brincar, olhar TV, fazer as coisas deles. E agora o processo inverteu. Então, a família tem que ter muita paciência, muito amor, respirar fundo. Nós, como evangelizadores, nós precisamos também ter essa noção de que eles estão também cansados de internet, porque eles gostam de olhar, de usar a internet para o que eles querem. Então, o que eles querem, eles podem passar o dia na internet, eles nem lembram que eles não podem sair para fora por causa da pandemia. Outra coisa é quando a professora diz que eles têm que olhar. Outra coisa é por obrigação. E a gente sabe, como adultos, que é assim. Uma coisa é tão prazeroso a gente fazer uma coisa que a gente gosta, né? E a gente fica horas a fio. Ai, quando tem que fazer tudo bem, a gente faz porque tem que fazer. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, que é diferente, a época é diferente. Mas também nós precisamos utilizar uma linguagem muito clara com as crianças, muito transparente, mas na medida em que elas entendam. Porque não adianta eu querer explicar para uma criança as composições do Covid, as novas cepas que se apresentaram, eles não vai entender. Se a gente explicar o mínimo possível, eles entendem. Então, a gente precisa ser claro, a gente precisa ser objetivo e responsáveis também, porque também é uma responsabilidade
estar em casa e ter que dar conta do filho, ter que dar conta, às vezes, do trabalho, home office, e ter que dar conta da tarefa que a professora mandou, que às vezes nem a gente entende, porque a professora está lá também cheia de coisas, às vezes coloca uma tarefa equivocada. Então, é uma época em que a gente não pode ter contato físico, mas a gente precisa estar conectados com as pessoas, para ter uma linguagem transparente, uma linguagem de vai e volta, e respirar fundo, e aproveitar esse tempo. Porque a gente reclamava tanto de falta de tempo, né, Carlos? E hoje a gente tem. Então, vamos aproveitar, sim, com as crianças e puxando brasa para o nosso assado. Vamos contar história, vamos ler livros, vamos ajudar a criança a ler um livro. A nossa literatura espírita infantil, ela é enorme, ela é muito vasta. Vamos procurar videozinho, então, lá na internet, que contribua para a moral, para o intelecto da criança. E assim a gente vai indo, com fé em Deus, que logo, logo isso passou e a gente está tudo junto de novo. Quando voltar ao normal as coisas, que eles vão estar loucos para ir para a escola, né? Antes elas não queriam ir, agora vão estar loucos para ir. Mas eu acho que a palavra, né, dessa questão é acolhimento, né? Também, Nossa, nós então... trabalhamos, enquanto município, nós trabalhamos 2 semanas híbrido, né? Os pais tiveram a escolha de optar pelo híbrido ou só pelo remoto, e muitos optaram pelo híbrido, porque é importante a escola. Mas foi impressionante, sim, porque eles se comportaram muito bem. Eles eram uns robozinhos, sabe? Eles foram muito orientados pelas famílias, não se via criança sem máscara, enquanto que às vezes a gente vê tanto adulto sem máscara, né? Com o nariz de fora. E eles foram, assim, muito queridos, muito obedientes, mas não é o clima de escola que a gente estava acostumado. Eles também, porque eles pensaram assim, ó, que iam voltar e ia ser tudo como antes, e não foi, a gente não teve recreio, o lanche é na sala, então todos aqueles protocolos, né? Eles estranharam bastante. Então, quando tudo voltar ao normal, eles vão estar bem felizes na escola, isso vai ser muito bom. É verdade. Então, Lúcia, eu queria te agradecer, a gente está encerrando aqui, né, essa nossa atividade. Fiquei muito feliz da gente poder conversar sobre esse assunto. É um assunto que acompanha nós na nossa evolução, que é a questão da educação, né? Vai estar sempre, enquanto estiver evoluindo, a gente vai estar sempre falando em educação própria, autoeducação, educação de modo geral. Então, eu te agradeço de coração por estar aqui conosco, né, contribuindo, nos auxiliando a entender um pouco alguns aspectos, né, relacionados à educação nessa visão espírita, na educação do espiritismo, nessa visão do espiritismo, e queria que tu desse as tuas considerações finais para nós e para a gente encerrar nosso trabalho. Eu agradeço muito o convite, e a gente sempre diz que quando nós somos convidados a um trabalho, os primeiros beneficiados somos nós, porque a gente vai em busca de tanta coisa, de tanto assunto, que nem dá tempo da gente falar. Mas aquele conhecimento é meu, eu adquiri, e ninguém vai tirar ele de mim. Então, que isso seja, não vou dizer um conselho, mas uma dica. Tudo que a gente adquire de conhecimento, moral ou intelectual, é nosso, ninguém tira. Só que a gente tem um objetivo também. Esse conhecimento não é para ele ficar inerte, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser passado adiante. Então, eu aprendi muito estudando para esse trabalho, que o Carlos tem a pretensão de dizer que é só uma conversa, e a pessoa que está aqui desse lado fica bem nervosa. E eu acho que é isso. Às vezes a gente deixa de aceitar um convite porque não se acha capaz. Todos nós somos capazes, dentro das nossas limitações e do nosso jeito, nos respeitando. E o Carlos é um querido, porque ele respeita muito isso na gente. Então, eu me coloco à disposição, sempre que precisar e quiser, eu vou estar à disposição. Legal, muito obrigado. Então, Lúcia, né, esse trabalho, pessoal, como a gente falou, né, um trabalho que a gente está iniciando na Vinha, a gente está feliz pelos resultados,
Daqui a pouco a gente não sabe como é que vai. A gente já tem uma escala até o final do ano, daqui a pouco, se der tudo certo, a gente pode continuar ano que vem com outros trabalhadores, voltando os mesmos, falar outros assuntos, ou aprofundando os mesmos assuntos. Então, a ideia é que a gente possa ir compartilhando esses estudos, se inteirando, né, buscando cada vez mais, como você falou, tudo que a gente adquire, conhecimento moral e intelectual é nosso e sempre vale a pena. Então, muito obrigado, Lúcia, obrigado a todos vocês, não deixem, né, de acompanhar os outros trabalhos também, que já foram, os outros que virão, né, e fica o convite para vocês se inscreverem no canal da Vinha, né, darem lá o like, que ajuda bastante, né, e compartilharem, sempre possível também, os trabalhos. Muito obrigado a todos, grande beijo no coração, e até a próxima, se Deus quiser. Uma Tchau, boa gente, noite. muito obrigado. Tchau.